Faltam apenas 6 minutinhos para as 8 horas da manhã. Estamos de volta com informação de Brasília. A polícia prendeu um homem suspeito de planejar ataques na capital federal. Ele foi encontrado na Bahia. Ele viajava de carona num caminhão. A Thaisa Medeiros vai trazer mais informações para a gente, inclusive sobre qual era o plano desse homem. Thaisa, conta para a gente. Oi, Carol. Exatamente, esse homem foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal ontem, suspeito de planejar ataques aqui na capital federal. Ele estava vindo de carona em um caminhão e estava na Bahia quando foi interceptado pelo helicóptero da Polícia Civil do Distrito Federal e foi preso, então. Os policiais cumpriram um mandado de prisão temporária que foi expedido pela Justiça. De acordo com as informações preliminares que temos até o momento, o suspeito teria feito esse planejamento e, segundo ele, seriam graves consequências esses atos que ele faria por aqui. Ele estava anunciando nas suas redes sociais, então, esse planejamento que estava fazendo e que já estava em vias de executar, pois estava a caminho de Brasília. A ação foi realizada pela Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento. É uma divisão que foi criada em novembro pelo governador aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, depois daquele ataque a bombas no Supremo Tribunal Federal, feito por Francisco Vanderlei Luiz, de 59 anos, em que ele acabou falecendo ali na frente do Supremo Tribunal Federal após ser atingido por um dos seus artefatos. Então, a partir disso, foi criada então essa divisão que conta com 23 policiais, 2 delegados, além de cartório, seção de análise técnica, seção de fontes humanas, dentre outras estratégias criadas aí pela polícia para conseguir antecipar, antever ações como essa que foi planejada aí por essa pessoa que estava já a caminho de Brasília. Também outra pessoa foi presa, essa foi a segunda prisão realizada no fim de semana, a outra foi pela Polícia Militar do Distrito Federal após ameaçar detonar explosivos contra as sedes do comando da corporação e também da Polícia Federal. Esse homem foi detido no sábado, foi abordado próximo à área central de Brasília e teve o veículo revistado. No veículo não foi encontrado nenhum artefato explosivo, mas ele foi levado pela Polícia Militar aqui do Distrito Federal. Então, esses 2 casos nesse fim de semana, esse último aí, o homem que estava vindo do nordeste do país, rumo a Brasília para fazer esses atos e já vinha anunciando nas suas redes sociais que planejava fazer atentados aqui em Brasília e já estava com tudo, então, encaminhado para realizar esses atos. A Polícia Civil conseguiu deter a tempo, Carol. Obrigada, Thaisa Medeiros, com as informações lá de Brasília, trazendo casos recentes dessas tentativas de ataque à capital federal. O Theo Curi está aqui ao meu lado. Enquanto a Thaisa trazia os detalhes desses casos recentes, Theo, a gente fazia aqui um pouco do histórico do que já vem sendo registrado na capital federal. Também em 2022, no fim do ano, no mês de dezembro, teve aquela tentativa de acionamento de uma bomba nas proximidades do aeroporto de Brasília. Recentemente, em novembro, aquele homem que atacou o prédio do Supremo Tribunal Federal, acabou morto naquela ocorrência. Mas o que a gente está verificando, Theo, quando a gente olha para a história recente da capital federal, é a ocorrência praticamente recorrente desse tipo de tentativa de atentado na capital federal. Exato, mas agora mal sucedidos, isso é importante. E aí mostra que casos graves, e aí a gente menciona esse caso específico, por exemplo, do Aeroporto Internacional de Brasília, das imediações do Aeroporto Internacional de Brasília, dos arredores do Aeroporto Juscelino Kubitschek lá em Brasília, em dezembro de 2022, fez com que houvesse inclusive uma interdição ali, e era dezembro, era final de ano, entre a eleição, a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva e a posse do presidente no dia 1º de janeiro de 2023. Esse caso, que foi uma tentativa, e o caso específico do tio França, em 18 de novembro desse ano, agora há pouco, tem pouco mais de um mês que isso aconteceu na Praça dos Três Poderes, obviamente, de maneira tardia, acendeu um alerta nas autoridades, nas forças policiais. Então, são 2 casos bem-sucedidos da Polícia Civil do Distrito Federal e da Polícia Militar do Distrito Federal, que conseguiram antever essas ações. Uma prisão que aconteceu em um ônibus que vinha da Bahia para Brasília, que ia da Bahia
para Brasília. E um outro caso também é lá no Distrito Federal, duas ameaças claras de que, da avaliação da Polícia Federal, haveria um tipo de ataque, algum tipo de atentado. Por que isso é importante? Porque, no caso do tio França, uma série de publicações foi realizada nas redes sociais. Tudo bem que no caso dele especificamente, ele faz uma última publicação minutos antes de acionar o dispositivo que inclusive levou à morte dele próprio. Mas tudo foi divulgado nas redes sociais, houve uma ampla divulgação das estratégias. Não só isso, a ex-esposa dele, já havia dito à Polícia Federal logo depois do que aconteceu, que ele vinha dizendo isso a pessoas próximas. Nesse caso, houve uma denúncia desse homem que foi preso na Bahia, indo da Bahia para Brasília. Havia uma série de denúncias que chegaram à polícia no sábado. Então, a partir do momento em que houve o recebimento dessas denúncias, a polícia agiu e conseguiu prender o homem antes que ele, de fato, conseguisse concretizar o que planejava, e que isso tem que ficar muito claro na investigação. Mas fato é que houve uma ação bem-sucedida da polícia. Outras ações como essa devem acontecer a partir de agora para evitar que isso aconteça. Mais monitoramento, mais ações de inteligência, não só da Polícia Civil do Distrito Federal, como também, por exemplo, que o Senado Federal faz com frequência, que a Câmara dos Deputados faz, que a Agência Brasileira de Inteligência, que o Supremo Tribunal Federal faz diariamente. Isso vasculhando redes sociais, acionando uma série de mecanismos que já existem à disposição dessas autoridades. E o quanto que esses casos recentes, inclusive, Theo, mexem com os esquemas de segurança dos prédios públicos em Brasília. Exatamente. Quando a gente relembra esse caso de novembro, que é esse caso do tio França, em que teve aquele ataque com bombas direcionadas ao prédio do Supremo Tribunal Federal, todo o esquema de segurança para a entrada nesses edifícios públicos também foi revista. Exato, e a forma de pensar o acesso a esses prédios. A gente trouxe informação aqui do Senado Federal mudando o nível de segurança para o nível máximo de segurança a partir do momento em que não tem todas as informações claras num primeiro momento pós o atentado. Então, tudo isso força as autoridades a agirem. Para se ter uma ideia, essa atuação da Polícia Militar do DF acontece no âmbito de um grupo criado depois do atentado. Então, teve de acontecer o atentado para que um grupo específico dentro da Polícia Militar agisse contra atos de extrema violência, atos extremistas violentos. Então, justamente casos graves ou tentativas de estado grave, de casos graves, mas a gente viu um caso específico que é esse atentado, um caso gravíssimo de atentado contra a democracia e que acabou resultando na morte do autor. Isso faz com que as autoridades tenham de se mexer, tenham de se antever aos próximos passos, porque casos como esse também incentivam outros.